Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje, Lígia Fleury, que aceitou nosso convite, estamos tentando trazer ela faz tempo. A Lígia apresenta o quadro Dica de Educação, aqui na TV Aberta de São Paulo. Você já deve conhecê-la de outros carnavais, mas um tema tão importante que ela entende tanto do assunto que a gente resolveu convidá-la. Lígia, obrigada pela presença. Obrigada a você por ter me chamado, porque falar sobre educação é sempre bom, né? Acho que é um brilho nos olhos. E conversando com você, eu percebo que esse brilho também vem de você. É uma coisa muito legal debater esse assunto. Obrigado, Lígia. Agora, deixa eu te começar com uma pergunta, Lígia, que a gente sempre ouve por aí. Os jovens não têm mais atenção na aula. E eu te pergunto, Lígia, você que é uma estudiosa da área, o perfil da criança, a criança de hoje não é a criança de 40 anos atrás? E o sistema de educação acompanhou isso? Como é que está sendo esse problema? Hoje em dia a gente fala muito dessa questão da atenção. Então, na parte da psicopedagogia, a gente discute muito, né? O que é atenção? Até porque tem muita gente hoje que é rotulada como ele não presta atenção, ele tem déficit de atenção e tal. No caso, do jeito que você está me perguntando, é a questão de quanto eu vejo mais como motivação, né, para a aprendizagem. Porque criança de 30, 40 anos atrás era uma criança que brincava na rua, que se esfolava, que caía, que brincava de bola, tal. Hoje não, hoje a brincadeira é muito na tecnologia, né, muito no celular, é muito no iPad e tal. E como é que é esse foco, né, essa atenção para a aprendizagem na sala de aula? Então, se a educação acompanhou essa evolução, eu acho que a gente tem ferramentas excelentes para a sala de aula, para manter a atenção do aluno, mas nós temos um aluno que tem muito estímulo. Ele é muito estimulado de todas as maneiras. Ele é estimulado pelo relógio dele, que tem uma questão da internet, ele é estimulado pelo celular, ele é estimulado pelo professor. Então, o professor ele tem que saber que colocar lá, por exemplo, um PowerPoint, isso só não vai bastar. Essa interação do aluno com a tecnologia e a sala de aula, eu acredito que a gente ainda esteja muito atrás, né? Acho que é importante as pessoas enxergarem, olharem para isso, porque o que mobiliza, o que motiva um aluno hoje na aprendizagem é o estímulo que ele vai receber. E a criança de 30, 40 anos atrás, qualquer coisa era novidade. Hoje não. Hoje o aluno tem mais novidade até do que a gente. Então a educação caminhou, nós temos muitos recursos da tecnologia, mas muitas escolas não têm uma questão financeira para bancar isso, este recurso. Então como é que faz isso com a tecnologia? Então eu acho que assim, existe essa diferença, eu acho que tem um gap aí, mas eu vejo muita gente correndo atrás, muita gente correndo atrás. O aluno de hoje não é mesmo o aluno de 30, 40 anos, mas a educação também não é, o professor também não é.
né? Entendi. E já outra coisa que a gente vê com muita tristeza e preocupação é a questão da violência, né, nas salas de aula. Ela é uma coisa que ela é restrita às escolas públicas ou ela faz parte do dia a dia de todas as escolas? Como é que você enxerga isso? Infelizmente, ela é do dia a dia de todo mundo, de todas as escolas, né? A gente fala muito de escola particular, escola pública, dessa diferença das escolas, mas eu gosto de colocar a educação toda no mesmo pacote. Eu acho que a violência ela vem quando, por exemplo, um aluno desrespeitou alguma regra da escola e ele vai ser advertido, ele vai ser suspenso, alguma coisa assim. E aí chega em casa, o pai ou a mãe ou o responsável não aceitam aquilo. Não aceitam e vai brigar na escola, né? Então eles vão brigar com a escola ao invés de fazer a parceria com a escola. Então, isso também é uma violência. A partir do momento que a família não respeita uma decisão da escola, e uma decisão assim que precisa ser questionada, que eu acho muito importante também, né? Meus filhos chegavam em casa e eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber a luz dos olhos deles, mas eu ia na escola para saber o que aconteceu também do outro lado. Na frente dos filhos, a escola sempre tem que ter razão. Sempre. A gente pode brigar nos bastidores, brigar entre aspas, questionar professor, orientador. É nossa função de pais, é nossa função como responsáveis ir à escola, nós temos que ir, nós temos que falar e conversar, mas acho que a violência passa por isso também, por esse desrespeito que a família também alimenta. Tem a violência de agredir verbalmente o professor, o funcionário da escola, agredir fisicamente, dos alunos que brigam entre si. Né? Então, a violência, infelizmente, eu vejo que ela está instalada. Se a gente for olhar algumas escolas públicas de São Paulo, você hoje vai chegar na secretaria, ela tem grade. Né? Como assim tem grade? Ela tem grade. Isso é reflexo do quê? Da violência, da insegurança. Né? E na escola particular não tem grade, mas tem aqueles portões enormes, tem câmera para tudo quanto é lado, tem o segurança, tem o jeito de identificação. Escola, né, uma instituição assim que deveria trabalhar o conhecimento, a informação, essa partilha, e hoje a gente a vê tão monitorada, ou a falta do monitoramento. Então, eu acho que a gente está num momento da sociedade em que a violência, infelizmente, atinge a todos. É a escola particular, é a escola pública, e eu acho que a sociedade tem que olhar para isso. Agora, Lígia, pegando um gancho dessa resposta que você deu, no tocante à questão dos pais, né? Que você fala, poxa, os pais reclamam da escola, até agridem fisicamente. Você não acha que os pais, eles fogem um pouco da responsabilidade que eles têm como co-participantes também na história da educação? Porque o cara joga toda a questão da educação do filho para a escola. Quer dizer, não falta um posicionamento dele também como educador também. Você sabe que o Cortella tem uma frase que eu gosto muito, né? A escola escolariza e a família educa. Ou seja, são os pais que têm que colocar essa questão do limite, do respeito, o que pode, o que não pode, o horário que você tem que respeitar, o horário de entrada e saída, por que respeitar um professor, a importância que você dá para o conhecimento, para a aprendizagem, isso tudo tem que vir de casa. Né? E o professor tem que estar lá para desenvolver as habilidades, as competências dos alunos, mostrar esse material, aí, essa matéria toda que precisa para desenvolver nele, né, todas as habilidades para ele ser um bom profissional, um cidadão que tenha assim, seus direitos, mas os seus deveres também, né, respeitados. Então, assim, os pais omissos normalmente têm filhos com maior problema na escola. Então, quando a gente tem na escola alguma situação que a gente percebe que passou dos limites, é até difícil entrar em contato com essa família. A família se ausenta mesmo, é uma família ou ausente ou permissiva, né? Mas se os pais fossem, os responsáveis fossem mais presentes, mais atentos, eu quero crer que nós teríamos menos problemas. Agora, Lígia, uma questão interessante que você tocou aí, quando acontece um caso desses, dessa extrema omissão, vocês procuram os pais, o que um pai desse fala? A hora que ele se defronta com esse problema que o filho dele está enfrentando, qual é o posicionamento dele? Ele reconhece ou... Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem pai que vai dizer que não, que meu filho não fez isso ou não falaria isso. Tem pai que vai ficar muito bravo com o filho e
Tem aqueles casos em que alguém ali do casal, né, dos responsáveis ali, se existia um casal, um esconde do outro. Então, né, nesse espaço da escola tem de tudo. Eu já tive uma família, muitos anos atrás, que nós precisamos assinar uma suspensão, porque ele falou um palavrão para o professor, e a resposta veio por escrito da família. Se ele falou palavrão, pode apostar que o professor deu motivo. Como assim? Né? Quer dizer, cadê o espaço da sala de aula? Que motivo seria esse? Então, é isso que eu falo. Vai na escola, não na frente do filho, não desrespeita a escola, não desautorize a escola. Sim. Né? Mas tem de tudo. Tá legal. Lígia, outra questão importante que a gente tem acompanhado aí nos noticiários, a questão da formação dos professores. Como é que ela anda, a formação dos professores? Existe um estímulo do Estado para aperfeiçoar isso? Como é que anda a formação dos nossos professores? Eu não vejo esse estímulo, mas tem uma outra questão também que eu acho importante, né? Eu vou muito a congressos, palestras, eu vou como palestrante ou como ouvinte, e eu sempre vejo esses encontros de educadores lotados. E isso me fascina, porque assim, puxa, os professores estão indo atrás, a gente está tentando. Então, você encontra um auditório repleto de professores na sua formação, isso é muito legal. Mas é que o Brasil é um país tão grande, com seus milhões de habitantes, que parece que às vezes isso não é o bastante, né? Mais professores deveriam estar ali. Há programas, sim, de municípios, de estado, programa federal, sobre a formação do professor. Mas, assim, professor não é uma profissão valorizada, não é. Né? Haja vista aí nossos cursos de graduação, que são falhos, muito falhos. Eu brigo muito pelo que eu chamo de uma faculdade, né? Uma graduação de pedagogia com internato, entre aspas. Né? Quer dizer, você está estudando, mas você tem que estar na prática. É igual médico. Médico não tem residência, seria uma faculdade de pedagogia e residência. Está estudando, vai trabalhar, vai ficar fazendo estágio 6 meses na escola pública, 6 meses na particular, com escolas que fossem parceiros dessa graduação, para você ir formando esse aluno. Né? Então, eu acho que nós temos uma graduação que deixa a desejar. Nós temos por parte do Estado, se você for pensar de onde vem a educação, né? Educação é uma questão política, claro que é política. E eu falo muito sobre isso, que para mim, no Brasil, não há um interesse político para a gente ter um país de pessoas educadas. Porque quem é educado, quem é culto, questiona. Né? E os políticos não querem ser questionados. Então, nós temos uma questão aí que complica mais ainda a formação dos professores e eu acho que deixa muito a desejar, sim. Tá legal. A gente está entrevistando Lígia Fleury, pedagoga. Lígia, a gente tem um videozinho para a gente apreciar e depois a gente comenta. Vamos lá, Edu. E nesta semana, dando dicas de educação, estou falando sobre metodologias ativas. Por que a aula invertida é uma metodologia ativa? Quando o aluno vem para a sala de aula já sabendo o que vai acontecer, qual é a atividade, qual é o assunto, ele se torna parte daquela discussão. É muito mais interessante enquanto professor, trabalhar com o que a gente chama de conhecimento prévio do que começar de um zero. Primeiro porque hoje a gente sabe, o aluno com tanta informação, não existe o zero. Ele sempre sabe, ele tem um conhecimento e ele traz algo para a aula. Agora, eu que sou professora, quando eu quero trabalhar um assunto, se eu ofereço para o meu aluno previamente uma leitura e deixo para ele de lição de casa uma leitura sobre o assunto que ele ainda não leu no colégio comigo ou com seus colegas, para ele vai ser uma novidade aquele texto, certamente. Então, quando ele lê esse texto naquela linguagem que eu, professora, ofereço para ele vai descobrir elementos que eu vou utilizar na aula para um debate, para uma discussão. Então, a possibilidade da aula invertida é aquela em que o aluno pode vir já com perguntas e já com respostas. Nós não podemos nos esquecer que o mais importante é trabalhar com o nosso aluno para que ele seja questionador, para que ele faça perguntas. E eu falo muito isso, eu falo isso sempre. Por quê?
Porque resposta nós encontramos hoje no outro, na pessoa que interage comigo, é um clique na internet, qualquer lugar a gente vai ter uma resposta. Mas eu preciso ter uma resposta para uma pergunta que seja inteligente, eu tenho que saber perguntar. Então, nesta metodologia da aula invertida, quando o aluno vem, eu posso oferecer para ele também, eu posso solicitar que além do texto lido, ele venha com perguntas. E essas perguntas vão gerar mais debate na sala de aula. Então, é um aluno provocando o outro para encontrar as respostas. É assim que o aluno vai aprender com mais prazer. Ok, Nova Cidade, entrevistando Lígia Fleury, psicopedagoga. Lígia, como que é tratada a questão dos alunos com necessidade especial? Que a gente vive agora no Brasil uma fase que tenta se aplicar a inclusão. Como é que isso é tratado no Brasil? Há pouco a gente falava sobre a formação do professor na graduação, né? Nós temos hoje, por uma questão, eu acho que do conhecimento, da tecnologia nos propiciar um estudo e um conhecimento sobre como o aluno aprende, o desenvolvimento de cada um intelectual, emocional. Então, a gente conhece uma série de dificuldades de alunos que antes a gente não falava. Então, hoje você enfrenta uma sala de aula com alunos no espectro autista, déficit de atenção, alunos com síndrome de Down, várias deficiências físicas, né, não só cognitivas. Então, como é que o professor é preparado para isso? Quer dizer, eu acho que a gente fala muito, mas não existe esse preparo. A graduação, que em 4 anos de pedagogia, você tem apenas 60 horas sobre inclusão. E aí o professor sai e enfrenta uma sala com todas essas questões que eu falei. E eu acho que a inclusão, não só no Brasil, mas no mundo, ela tem uma tendência a ser resolvida se nós passarmos a olhar para a inclusão não pelas dificuldades do aluno, mas pelas competências. Trabalhar com esse aluno de dificuldade pelo que ele tem de bom, de produtivo, e não pela deficiência dele. Porque quando você olha um aluno de inclusão, nossa, como é que eu vou fazer? Não, qual é a competência dele? É a arte? É o esporte? É a leitura? Isso eu acho que é algo que melhoraria muito a sala de aula. Agora, Lígia, eu estava dando uma estudada para a gente construir a pauta. Achei uma coisa interessante de colocar e fazer essa pergunta. O Brasil é o país que mais gasta tempo com relação à contenção da disciplina. Isso é estatístico, isso? É estatístico isso. Se você pensar que um professor gasta 20% da aula dele para resolver um problema de indisciplina, uma aula que tem 50 minutos vai ter 40 minutos, né? Então, isso é estatístico, sim, tem pesquisas que mostram isso. E aí, de novo, eu acho que a questão do respeito ao professor, ao conhecimento, o interesse na aprendizagem, a troca de informações, respeitar o ambiente da sala de aula, esse espaço do conhecimento. Eu acho que enquanto não houver esse respeito, essa motivação e esse interesse, esses 20%, computa isso ao longo de toda a escolarização do aluno. Veja quantas horas aula eles vão perder para o professor ter que conter a sala de aula. A questão do desgaste também que deve ser, né? Muito grande, é muito grande, porque assim, nós professores, né, a gente não chega na sala de aula assim, né, põe a bolsa na mesa ali e não é do nada. Tem um planejamento, a gente foi pesquisar o melhor aula, o melhor vídeo, a troca, a gente foi descobrir coisas que a gente não sabia para trocar com o aluno. O aluno sabe muitas coisas hoje que a gente desconhece por conta da tecnologia. Então, a gente tem todo um estudo hoje, um preparo. Aí você chega lá, você fica perdendo tempo com o aluno que jogou um aviãozinho, outro que cuspiu no outro, o outro que arrastou a cadeira, o outro que está com sono, o outro que quer dormir. Então, assim, está faltando valorizar a educação. E eu acho que só valorizando a educação é que a gente pode sair desse último lugar nesse ranking. Agora, Lígia, aproveitando esse gancho, com a sua experiência, você não acha que se os pais fossem participantes, assim como você falou como você era com seus filhos, isso não poderia ser uma revolução na questão da educação? Se o cara tivesse interesse em saber como é que está o dia a dia, aí o cara já ia saber que se o filho dele está com alguma deficiência, está pisando na bola e...
Eu não vejo outra solução para o problema da educação que não passe pela questão dessa parceria família-escola. Né? Os pais têm que estar presentes na escola, os pais têm que entender que o filho dele às vezes age de um jeito na escola que não age em casa. Por quê? Porque em casa é um núcleo familiar, na escola tem um grupo social, onde está se relacionando com outras crianças, com outros adolescentes. Né? Então, às vezes, sim, vai fazer coisa na escola que não faz em casa e vice-versa. Né? Às vezes ele é mais tímido na escola, em casa não é solto. Então, é só essa troca de informação. Então, acho que a presença dos pais, eu gosto muito dessas escolas que abrem as portas para os pais. Então, vamos fazer um trabalho social ali com os pais, chama o pai para dentro da escola, é o pai que vai dar palestra para o filho do outro. Isso é muito legal, porque a presença da família na escola é uma tendência a diminuir os problemas de indisciplina e de insatisfação com a educação. Tá legal. Lígia, a gente está vendo aí a criançada para cima e para baixo com o celular, e, enfim. As escolas estão aproveitando essa possibilidade que as tecnologias oferecem de maneira geral? Muito assim, muito assim. Você tem que ter uma boa internet, né, na escola para isso. Eu adoro um celular na sala de aula, não vou mentir para vocês, porque eu acho que é um meio como a gente pode fazer o aluno fazer pesquisa ali na hora. Né? Então, assim, até tem alunos que eu motivo também para que façam isso, montar grupo de estudo no WhatsApp e aí estuda, faz pergunta um para outro. Então, a gente tem que usar a tecnologia como uma ferramenta a favor da aprendizagem. Então, muitas escolas aproveitam sim, outras não. Por quê? Não tem uma questão de uma internet adequada, que seja suficiente para isso. Você tem aí também alunos menos favorecidos economicamente, que podem até ter o celular, mas não tem a internet. Então, tem essa questão, acho que financeira. Mas eu vejo que não dá para negar, não tem como voltar atrás. A tecnologia está aí, ou você vai saber usar ou você vai ser ultrapassado. Entendi. Bom, Lígia, nosso tempo já está voando aqui. Eu queria que você me respondesse qual a necessidade urgente da educação no Brasil? Virar de cabeça para baixo. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. O mundo é tecnológico, a gente tem que olhar para essa questão da tecnologia. Temos que olhar para as competências dos alunos. Nós temos que lembrar que os alunos que hoje estão na escola vão trabalhar, com certeza, numa profissão que ainda não existe. 65% das crianças que estão hoje em escola serão profissionais de áreas que hoje não existem. E 30% das profissões de hoje vão acabar em 2030. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses alunos, né? Então, eu acho que a urgência é olhar para as competências, relacionamento social, falar um outro idioma, ensinar o aluno a pesquisar. Eu sempre digo que o mais importante é fazer pergunta e não dar resposta. Então, eu acho que é virar essa educação de cabeça para baixo, fazer o aluno pensar, instigar, trabalhar em grupo, em equipe, quebrar barreiras. Eu acho que a tecnologia está aí para fazer o mundo estar mais próximo. E eu acho que se o Brasil não olhar para isso, a gente vai continuar, infelizmente, no penúltimo e no último lugar das pesquisas mundiais sobre a qualidade de educação. Tá legal. Bom, Lígia, obrigado pela presença. Parabéns pelo seu programa que você que assistiu essa entrevista, você também aproveita e acompanha a Lígia aqui nos programas que ela apresenta, nos interprogramas que ela apresenta aqui na TV aberta. Lígia, parabéns pela sua dedicação e já está convidada para a gente desenvolver mais esse tema. Muito obrigada, gostei demais, obrigada mesmo. Falar de educação é uma coisa que realmente encanta, né? E obrigada pelo convite, pela participação. Tá legal. O programa Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.